Se o Congresso não aprovar, presidente, o que acontece? Pô, para de falar se arrepende, cara. Que tá feito, tá feito. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Acabei de falar para você. Acabei de falar. Vai acabar a entrevista. Depois diz que eu sou grosso. Vai acabar a entrevista. Acabei de falar para você. Vamos rezar o Pai Nosso aqui, vamos? Vamos rezar? Vamos lá, vamos ajudar. Vamos rezar o Pai Nosso. Vamos lá, ajuda aí, pessoal. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ajuda aí. Vossa vontade, assim na terra como no céu. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Ontem nós tivemos o Roda Viva com o Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, irmão do servidor do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo Miranda. Ambos que protagonizaram talvez um dos casos mais relevantes da CPI da Covid até agora, que foi a confirmação de que o Bolsonaro ao menos sabia do cometimento de crimes dentro do Ministério da Saúde e não fez nada. Nós já fizemos vídeos aqui explicando isso, falando em detalhes. Vale a pena você acompanhar os vídeos anteriores aqui do canal. Num dado momento, o Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, nessa entrevista, ele sugere então que o Arthur Lira teria, vamos colocar um termo, teria peitado o Pazuello, teria então colocado o dedo na cara do Pazuello, vamos usar esse termo. Talvez essa tenha sido, vamos colocar assim, a única declaração mesmo relevante, a única coisa realmente que o Luiz Miranda falou naquela entrevista lá no Roda Viva. Então foi uma entrevista em que o Luiz Miranda ele tenta usar todas as oportunidades que ele tem para fazer um palco político, para fazer um palanque político. Então ele usou inclusive a própria CPI para fazer um certo palco. Ele é um sujeito meio malandrão, vamos colocar assim, né? Aquele cara liso. Então a gente percebe que ele lida com a comunicação, ele chegou a ter aí um canal com milhões de inscritos, chegou a fazer, inclusive ganhou a eleição por intermédio dessa participação dele que ele tinha nas redes sociais. Ele sempre é um sujeito que foge das acusações que as pessoas fazem em relação a ele. A verdade é que o fato dele ter ou não cometido crimes, isso não vai de nenhuma forma limpar a barra do Bolsonaro, caso o Bolsonaro tenha prevaricado. Nós já falamos isso aqui no canal também. Então, o que a gente percebe é que os defensores do Bolsonaro tentam desqualificar o Luiz Miranda, mas mesmo que ele tenha cometido crimes, isso não retira os crimes do Bolsonaro. E aí, enquanto o Luiz Miranda estava lançando os holofotes sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, outros veículos de comunicação estavam divulgando o conteúdo do celular do PM Dominguete, o cabo Dominguete, o cabo lá de Alfenas, no sul de Minas, que foi até a CPI para também falar sobre uma outra negociação envolvendo a vacina AstraZeneca, no caso do Luiz Miranda é a vacina Covaxin, e aí esse celular trouxe, então, algumas revelações. Tivemos pelo menos 2 veículos colocando essas revelações. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos colocar aqui para você um trecho de um áudio do próprio PM que estava, então, neste celular apreendido na CPI, sempre pedindo para você dar o like aqui nos nossos vídeos, para você se inscrever no nosso canal. É importantíssimo que você esteja ao nosso lado para fortalecer os canais progressistas, aqueles canais que trazem informações importantíssimas para combater esse obscurantismo e para combater essas informações enviesadas que a gente vê, especialmente nos canais bolsonaristas. Então dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho. O que aconteceu ontem, pelo menos em 2 veículos, na Veja e no Antagonista? Nós tivemos declarações que foram retiradas de conteúdo do áudio, do celular do cabo Dominguete. Quando ele estava depondo na CPI, ele então falou a respeito do celular e aí imediatamente o celular dele foi apreendido. E agora são reveladas algumas mensagens que estavam contidas nesse celular. Algumas delas, e as mais relevantes, a primeira inclusive foi divulgada pela revista Veja, que traz a Michele Bolsonaro para essa discussão do possível envolvimento com esse pedido de propina e com essa graninha por trás nessa negociação da vacina AstraZeneca, que é a vacina que estava sendo naquele momento negociada pelo cabo Dominguete. Num dado momento, conversando com Rafael Compra Descarpac, ele diz assim: Michele
está no circuito agora. Aí pergunta, quem é Michele Bolsonaro? Ele diz, esposa, sim. E aí ele coloca lá, putz, né? Uma reação. Avisa o Cris, que é o representante oficial da Davat no Brasil, o Cristiano Carvalho. Então ali a gente tem uma possível entrada da Michele Bolsonaro no meio dessa história toda. O presidente da CPI, inclusive, já muito atento a isso, já foi até o Twitter e fez a seguinte postagem. O nome da primeira-dama Michele Bolsonaro surgiu hoje, citado por um investigado na CPI da pandemia. Eu sei o quanto é fácil para os desonestos de plantão citarem familiares em processos de lobby para mostrar intimidade com o poder e aplicar seus golpes. Já fui vítima disso. Então ele sugere uma certa cautela e ele sabe que ainda é necessário trazer mais elementos que comprovem. Mas aí nós já temos uma participação direta da Michele Bolsonaro no meio dessa história toda. E nós sabemos que pelo menos em uma anterior investigação, em um outro caso, que é o chamado caso das rachadinhas, nós temos depósitos do Queiroz na conta da Michele. A Michele, então, recebe aqueles cheques, aí ela fica até com esse apelido, né, Micheque, exatamente em função do fato dela ter sido utilizada para esse depósito por parte do Queiroz, que aí já é uma outra investigação, não tem nada a ver com a pandemia, aliás, foi antes da pandemia, são esses depósitos das rachadinhas que são, no primeiro momento, depósitos que saem de funcionários do Flávio Bolsonaro para a conta de Michele Bolsonaro. E aí, logo depois, nós temos mais revelações, desta vez do site Antagonista, que traz aí a figura do Bolsonaro. Ainda conversando com o interlocutor, o Dominguete, ele fala a respeito do Bolsonaro com essa situação em que o Bolsonaro estaria esperando. Eu vou trazer aqui para você o áudio na íntegra para você entender o que está acontecendo. Vamos lá. Entendi, Rafael. Só que, igual eles falaram, a gente prometeu que ia mandar a SGS, depois eles assinariam a FCO. E já mandaram e-mail desde manhã. Se a gente já tivesse falado essa tratativa mais cedo, eles já tinham alinhado com o presidente. Alguma coisa nesse sentido. A princípio, na cabeça do reverendo, a carga é dele, a declaração foi dele, os e-mails foram trocados com ele e ele está diretamente com o presidente da República. Né? E a situação dele é uma situação difícil, porque já mandaram ele lá. Né? Estão ligando direto do gabinete da presidência. Né? Então, assim, o Herman tem que ter essa sensibilidade também da gente fazer as coisas fluir com ele, né? Porque a gente agora deixar ele nessa situação aí de só mando se mandar uma coisa assinada é complicado, porque as tratativas foram diferentes, ontem foram diferentes, agora cedo diferente, e agora que ele vai, que o presidente manda buscar ele lá, vai se mudar. A gente tem que achar uma maneira de resolver isso nos próximos minutos aí, com o Herman, vamos pôr o Herman para conversar com ele, ou ele para conversar com alguém, porque a gente tem que, essa é a SGS, é o que vai fazer o presidente tomar essa decisão. Porque também até agora a Davat não falou que tem carga nenhuma, não comprovou nada. E a situação do reverendo está muito difícil nesse momento. Bom, e quem é o reverendo? O reverendo Hamilton Gomes de Paula, ele escreveu uma carta ao CEO da Davat nos Estados Unidos, pedindo com a máxima urgência uma cópia do certificado SGS, que é uma imagem da carta, também aparece nas mensagens do celular apreendido com Dominguete. É essa imagem que você está vendo aqui ao lado, essa carta do reverendo, né, do Hamilton Gomes de Paula. E aí a gente percebe que tem sim uma certa, vamos dizer, até certo ponto, né? Tem sim uma certa razão dele colocar o Bolsonaro e trazer então essa figura do reverendo ao Bolsonaro. A gente sabe que o reverendo alegou problemas de saúde, ele iria depor na CPI, não vai depor pelo menos agora, mas ele em algum momento vai ter que fazer o seu depoimento lá. E aí nós temos então aí a presença direta do próprio Bolsonaro no meio dessa história toda. Eu quero só lembrar a você que esse celular, ele não foi entregue voluntariamente. Aliás, o próprio Dominguete, ele nem sequer esperava que o celular dele fosse apreendido. Ele não foi lá esperando que esse celular
poderia ser apreendido e depois periciado. Mas aí, a partir do momento em que o celular dele foi apreendido dentro da CPI, nós temos então essas novas provas que sugerem a participação da Michelle Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro no meio dessas negociações todas. O Bolsonaro, ele tenta de todas as formas desconversar, ele tenta de todas as formas sair meio pela tangente nessa história toda, mas em se tratando de uma situação que não estava prevista, e se tivesse, talvez o Dominguete teria apagado algumas mensagens, talvez não teria nem sequer levado o celular dele até a CPI, mas ali foi meio de surpresa. Então, as próximas investigações devem trazer, então, essa participação direta, se ela mesmo aconteceu, da Michelle. E aí, hoje nós temos a Polícia Federal já investigando o próprio presidente da República, já numa outra questão mais específica, que foi aquele caso de prevaricação, e aí a Polícia Federal investiga o Bolsonaro nessa denúncia do Luiz Miranda, se realmente ele foi avisado. O Luiz Miranda diz que tem um áudio, mas que ainda não apresentou o áudio, existe essa possibilidade, e aí nós temos uma situação cada vez mais complicada por parte do Bolsonaro. Tudo leva a crer que o próprio Bolsonaro estava envolvido nestas questões todas de corrupção e, por isso, ele não teve interesse em investigar, porque a investigação poderia recair sobre ele próprio. Ele, inclusive, desconversa um pouco, ele deu uma entrevista ontem sobre esse áudio do Luiz Miranda e ele fala, olha, tá na consciência dele, foi uma conversa pessoal, a gente tá falando algumas abobrinhas ali, você vê que ele desconversa. Então, ele não fala pro Luiz Miranda, revele o áudio, se houver o áudio. Se ele gravou, tá forjado o caráter dele. E se gravou, é problema dele divulgar ou não. Eu não vou falar para divulgar nem divulgar. É a consciência dele que manda divulgar isso aí. O senhor falou sobre o líder do governo, presidente. Hã? O senhor falou sobre o líder do governo nessa conversa? Ah, não vou te falar absolutamente nada do que foi tratado lá, porque é uma conversa reservada. Eu e ele mais uma pessoa. É mesmo eu e você, mais uma pessoa conversar, mas não cansa. Então, a verdade é que o Bolsonaro está em uma situação muito complicada. Nesse primeiro momento, ele nega tudo, ele diz que é tudo uma mentira, mas as situações têm ficado cada vez mais difíceis para o Bolsonaro. Talvez, se houver uma revelação desse áudio, as coisas podem se complicar de vez e possa ser comprovado que o Bolsonaro não só prevaricou, como ele cometeu o crime. Ele também tinha interesse na venda dessas vacinas e também poderia ganhar um dinheiro por fora em relação a isso. O que você acha? Você acha que Bolsonaro está envolvido em corrupção e, como sugere esse áudio desse celular apreendido pelo cabo Dominguete, o próprio Bolsonaro estaria envolvido na compra de vacinas, portanto estaria envolvido nesse pedido de propina, nesses quase 2 bilhões por fora? Coloca o comentário aqui, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal. A gente está sempre aqui passando informações relevantes para você sobre tudo o que está acontecendo no país. Grande abraço, até a próxima. Se inscreve aí, hein? Não se esquece de se inscrever, não. Principalmente você chegou até o final do vídeo aqui. Se inscreva, dê o like, ative o sininho.